Acho que mais ou menos toda a gente que está aqui estava nas outras sessões, mas estamos a estudar este livro de Sua Santidade o Dalai Lama, Morrer em Paz e Viver uma Vida Melhor. E estamos no livro, para quem tem, estamos na página 35, no PDF, claro, as páginas são diferentes. E é possível que o texto seja ligeiramente diferente, porque o PDF era a minha tradução, que foi revista e, portanto, é possível que tenham alterado algumas coisas. Seja como for, no livro estamos na página 35, no segundo parágrafo, que diz: talvez nos deixemos enganar por um sentimento de permanência, pensando que não vamos morrer para já e que enquanto vivermos precisamos de boa alimentação, vestuário de qualidade e conversas interessantes. Sempre à procura de resultados imediatos e espetaculares, mesmo sem qualquer valor a longo prazo, caímos em toda a espécie de excessos, usando estratagemas vergonhosos para obter o que desejamos. Para obtermos coisas perfeitamente desnecessárias, recorremos a empréstimos com juros elevados, menosprezamos os amigos ou envolvemos-nos em processos judiciais. Pergunto-me como é que a Sua Santidade sabe esta coisa dos empréstimos com juros elevados, porque duvido que ele tenha algum. Pois, mas deve ser do que houve, não é? Do que lhe Deve contam. ser, exatamente, porque... E é uma coisa que a mim... Primeiro, desculpa lá, Miguel, mas eu odeio empréstimos. Sou absolutamente da urticária pensar em empréstimos. E depois ainda fico mais perplexa quando ouço dizer, por exemplo, que há pessoas que contraem empréstimos para ir de férias, por exemplo, para um destino qualquer, assim mais distante, mais remoto e mais caro. E mal pagam esse empréstimo, fazem outro para as próximas férias. Fico perplexa. Não é um julgamento de valor, não acho que seja imoral ou nada disso, mas fico perplexa realmente de nos. Como nós às vezes, há um exemplo, não é? Como nós às vezes podemos sobrecarregar-nos e pagar literalmente com juros, agora não só necessariamente em termos monetários, mas a todos os níveis, pagar durante anos por coisas que são, na verdade, perfeitamente desnecessárias, não é? Exato. A prova disso, tenho visto muita gente a tomar banho aqui no mar, ultimamente, aqui no Mar da Foz. Eu ainda não me atrevi a molhar os pés, mas se há gente que sobrevive, não deve estar assim tão frio. Não, não está, não. Está bem boa. Já, Está? já fui lá molhar os pés, ainda não tomei banho, mas os pés sim, e estava muito agradável. Melhor do que alguns dias de verão. Uau! Sim, sim, muito agradável. Okay, vou ver se tento Ganhar coragem. ganhar coragem. Assim que nos envolvemos em atividades como estas, o dinheiro torna-se mais importante que os estudos e mesmo que tentemos praticar, não damos muita importância à prática. Se uma folha de um livro cair no chão, poderemos não lhe dar importância, mas se for uma nota, precipitamos-nos para a apanhar. Quando conhecemos alguém que dedicou a sua vida à busca de valores mais profundos, apreciamos a sua devoção sem mais. Mas as pessoas que andam muito bem vestidas e mostram sinais exteriores de riqueza provocam em nós desejo, inveja e ambição e fazem dissipar o nosso apego pelas coisas. Disparar. Disparar, claro. Estava a achar dissipar, não fazia sentido. Disparar. Em última análise, faríamos qualquer coisa para termos o mesmo que elas. Pronto, pode não ser o nosso caso, mas é evidente que na maior parte das pessoas, e se calhar em alguns de nós por instantes, não é? Não estou a dizer que faríamos qualquer coisa, mas não somos inteiramente imunes, não é? A desejos materiais, ainda que sejam perfeitamente legítimos, mas é sobretudo aqui o que Sua Santidade está a querer mostrar, e vai com certeza aparecer um pouco mais à frente, é
se estivermos bem conscientes da impermanência e consequentemente do valor relativo que as coisas têm, percebemos que há alturas na vida em que o facto de ter muito dinheiro, ou muitas casas, ou muitos bens, ou seja o que for, materialmente, não nos ajuda verdadeiramente, não é? Podemos pensarmos assim nas alturas mais críticas, se calhar questões de saúde, por exemplo, e pensar que se tivermos dinheiro podemos recorrer não temos que passar pelo Serviço Nacional de Saúde ou qualquer coisa do estilo, não há nada garantido nesse sentido. Primeiro, não é garantido que por estarmos numa unidade particular, num hospital privado, sejamos mais bem atendidos ou tenhamos um melhor diagnóstico do que se estivermos num hospital do Serviço Nacional de Saúde, por um lado. E depois também pode acontecer que tenhamos recorrido ao privado e nos mandem para um hospital público porque não têm os meios de diagnóstico ou os meios tecnológicos para nos tratar, por isso não há nenhuma garantia. Então, este é apenas um exemplo, mas quero dizer que, e depois já sei falar, não é, do facto de, mesmo que estejamos num hospital privado, quarto particular, com toda a tecnologia, atendimento, temos o nosso estado interior, não é? Que esse aí não há como fugir, estejamos onde estivermos, seja num quarto com outras pessoas, ou seja num quarto privado, vamos ter que lidar com a nossa ansiedade, com o nosso medo, enfim, com a nossa bondade, com tudo aquilo que desenvolvemos. Quando as coisas boas da vida se tornam o nosso objetivo principal, as emoções conflituosas aumentam e elas, por sua vez, provocam necessariamente um aumento das ações negativas. É claro que, embora não seja garantido que as pessoas que estão numa via espiritual ou até num mosteiro, como a sua santidade já disse isso aqui, não é garantia de que as emoções negativas estejam ausentes só porque são paradas à porta do mosteiro, né? Têm um filtro e não podem entrar, não têm passe. Isso não existe, como é óbvio, não é? E portanto, não é só por isso, ou isso em si não chega para nos proteger. No entanto, é verdade também, até um certo ponto, que se nós tivermos coisas materiais, atenção, se nós estivermos inteiramente envolvidos em coisas materiais, e aqui se calhar é bom perceber que não é só dinheiro, poder, comida ou objetos que demonstram algum estatuto, ou seja o que for, as coisas materiais são também as relações, os afetos, essas coisas também são materiais no sentido em que são exteriores a nós mesmos. Não dependem apenas do nosso estado interior ou da nossa paz interior ou da nossa conexão, do nosso estado de presença, ou seja o que for. São atributos externos que, de uma certa maneira, também podem ser considerados como coisas materiais. E, portanto, quanto mais nós dependemos de tudo o que está no exterior de nós, naturalmente mais emoções negativas isso gera, exatamente porque está no exterior, não conseguimos controlar, já não controlamos a nossa mente, quanto mais aquilo que se passa na mente dos outros ou à nossa volta, não é? Então, como não conseguimos controlar, e sabemos disso, isso gera muito mais insegurança. E juntamente com a insegurança gera muito mais medo, e o reverso do medo gera muito mais apego, e portanto andamos constantemente aqui balançados entre o medo e a esperança, ou o medo e o apego, e por aí fora, e as emoções por conseguinte disparam em proporção a quanto mais, diria-se centrados, mas enfim, quanto mais nós sabemos que temos esse contacto que está sempre presente, esse contacto com a nossa natureza interior, mais estáveis estaremos. E, portanto, todas as coisas que se passam à nossa volta não nos afetam da mesma maneira. Não nos atiram para uma montanha russa de emoções, agora quer, depois não quer, agora, ai meu Deus, que catástrofe, etc. Estas emoções contraproducentes só geram problemas e criam um desconforto para nós e para os que nos rodeiam. Mesmo que tenhamos aprendido como praticar os diversos estádios da prática para a iluminação,
Vamos adquirir cada vez mais coisas materiais, envolvermos-nos com mais e mais pessoas, até estarmos, por assim dizer, a praticar a superficialidade, a meditar sobre o cultivo do apego aos amigos e do ódio pelos inimigos e a tentar descobrir uma maneira de pôr em prática estas emoções conflituosas. Portanto, isto não é mutuamente exclusivo, ou seja, claro, lá por termos aprendido ou estarmos no caminho espiritual, não quer dizer que estejamos ao abrigo ou que sejamos imunes, não é? E, portanto, isso pode sempre acontecer, e na realidade acontece até um certo ponto, na maior parte de nós. Quando chegamos a este ponto, mesmo se ouvirmos falar de uma prática que seja verdadeiramente benéfico, é provável que pensemos, sim, mas só encontraremos senãos. Na verdade, já estamos habituados às emoções conflituosas desde vidas e vidas, mas agora acrescentamos a esse hábito a prática da superficialidade e a nossa situação piorou ainda mais, afastando-nos de tudo o que nos poderia ajudar. Enquanto formos movidos pelo desejo, nunca alcançaremos a paz. Não estamos a fazer os outros felizes e muito menos estamos a ser felizes nós mesmos. Vamos ficando cada vez mais centrados sobre nós, pensando mais em termos do meu isto e meu aquilo, o meu corpo, a minha riqueza, etc. E zangamos-nos com toda e qualquer pessoa que interfira. Só pensamos nos familiares e amigos, mas eles não podem ajudar-nos no nascimento nem na morte. Chegamos sozinhos e sozinhos partimos. Pronto, pode não ser assim a coisa mais agradável de ouvir, não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. E às vezes, e como acontece frequentemente, não é? As pessoas esperam realmente às vezes por estar sozinhas para morrer, e eu compreendo perfeitamente, porque é preciso uma certa calma, é como se fôssemos, fôssemos preencher o IRS, por exemplo. Precisamos de calma. Então, calma e concentração. Porque temos muito a perder, não é? Então, melhor é toda a gente fora de casa, fechamos a porta e concentramos-nos, não é? E morrer é um bocado isso. É um momento em que, sobretudo se tivermos... Mas isto é válido para qualquer pessoa e não é preciso ninguém com uma grande... Não é preciso ninguém que tenha tido um treino espiritual ou algo do género. É muito frequente as pessoas esperarem, por exemplo, na hora da visita, que os familiares se afastem ou vão à casa de banho fazer xixi, quando voltam a pessoa partiu, não é? Exato. Porque realmente é um ato, já que estamos sós e estamos, porque ninguém mais vai morrer connosco, não é? Então é um ato ao qual temos que dar a nossa inteira atenção e o melhor a fazer é realmente partir em paz. Os animais, nesse sentido, são extremamente sábios, não é? Quando estão na natureza, mesmo aqueles que vivem em bando, por exemplo, vão para um canto e, bom, se calhar, sem estarem na natureza isso também pode acontecer, mas vão para um canto e morrem afastados, não é? Por poderem ter essa... enfim, por instinto, claro, não fazem isso deliberadamente, mas... Se algum amigo nos pudesse acompanhar na morte, o apego faria sentido. Mas ninguém pode partir connosco. Se os amigos da vida anterior nos pudessem ajudar quando renascemos, numa situação completamente nova, também isso seria valioso. Mas nada disso acontece. No entanto, entre o nascimento e a morte, durante algumas décadas, só pensamos nos amigos e nos familiares. O facto de darmos tanto ênfase aos relacionamentos não ajuda nada, pelo contrário, apenas gera mais confusão, mais apego e mais ódio. Pode parecer assim muito desligado, mas é óbvio que ele não está a querer dizer que ele não está a querer dizer que nos devemos afastar de toda a gente e nada dessas coisas, mas é o grau, sabem? É o grau que às vezes acontece, por exemplo, tudo tem um reverso, não é? Então, por exemplo, ter uma família muito unida é muito bom, mas ao mesmo tempo
cria justamente muito movimento deste género, muito apego, muita aversão, eventualmente, se as coisas não correrem bem, e cria toda uma série de laços que às vezes também funcionam como limitações, sim, são sim. laços que nos prendem também. Por outro lado, por exemplo, não ter família tem outros inconvenientes, não é? Estamos um bocado sozinhos no mundo e isso às vezes também não é muito confortável, mas é uma questão de importância. Quando damos demasiada importância aos amigos, também damos demasiada importância aos inimigos. Exatamente, portanto, vai funcionamos acentuando a dualidade. naquela base e isso é uma coisa, por acaso, é interessante observar às vezes aquelas pessoas, por exemplo, às vezes as mães, que são muito protetoras e que têm um instinto de proteção em relação aos filhos, ou filhas, enfim, aos filhos em geral, estão tão focadas em defender os filhos que podem ser completamente cegas ao sofrimento, sei lá, às interações com outras pessoas. Quanto mais estamos focados numa ou duas pessoas, num círculo relativamente restrito, quanto mais nos focamos nelas com apego, mais o resto nos é indiferente e até, enfim, ligeiramente hostil, não é? E depois qualquer pessoa que faça mal ou prejudica aos nossos olhos, prejudica alguma das pessoas que está no nosso círculo íntimo, detestamos essa pessoa e estamos quase prontas para arganar. Quando nascemos não conhecíamos ninguém e ninguém nos conhecia. Embora todos desejemos a felicidade e ninguém queira sofrer, gostamos mais de algumas caras e achamos que são nossos amigos e não gostamos de outras e achamos que são nossos inimigos. E os critérios às vezes não são assim muito claros. Pois não. Porque... Às vezes é mesmo assim, como ele diz, como o Sr. Santiago diz, não gosto daquela cara, ponto. Não vou com a cara dele, não é? Vou com a cara dele. Exatamente. Colocamos denominações e alcunhas às pessoas e acabamos por praticar o desejo por umas e o ódio por outras. E que valor tem tudo isto? Nenhum. O problema é que despendemos demasiada energia com as coisas mais superficiais da vida. O que é profundo perde-se em prol do trivial. Isto é assim, lapidar. Mas é verdade, se nós pensarmos bem, quer dizer, não agora se calhar temos outra consciência, mas se eu olhar para uma parte da minha vida atrás, acho que vivíamos de forma muito superficial, não aprofundamos nada, é tudo muito superficial, tudo ali assim muito pela rama. Muito pela Por rama, isso, faz sentido. Tudo, inclusive, até as coisas que supostamente seriam mais profundas, como, por exemplo, relações muito próximas, ou assim, pais, filhos, marido e mulher. Nunca chega a ser, nunca chega a ser. As pessoas praticamente, e isso é curioso, às vezes eu lembro-me de falar com uma amiga minha, foi casada há 20 anos, o marido já tinha morrido e às vezes eu fazia, não foi assim uma relação extraordinária, mas bom, 20 foi anos, casada são 20 anos com a mesma pessoa, não é? E eu às vezes perguntava-lhe alguma coisa e ela dizia, bom, mas é que na verdade eu acho que ela não fazia ideia, não é? Se o marido gostava disto ou daquilo, ou como é que ele reagiria nesta ou naquela situação. E às vezes é um bocado surpreendente, como parece que nós... Podemos viver muitos anos com uma pessoa e nunca a conhecer realmente. E não isso se conhece acontece. a nós. Exatamente. Se não tivermos praticado e no momento da morte estivermos rodeados por amigos e próximos em pranto, não vamos ter ninguém que nos recorde a importância de praticar a virtude. Então a presença de todas estas pessoas só nos vai trazer mais sofrimento e isso será o que semeamos. Onde está o erro? Em não estarmos conscientes da impermanência. E essa é uma das coisas que eu penso todos os dias, enfim, praticamente, que é o quão importante é nestas alturas, não é?
estar rodeado não necessariamente por as pessoas que supostamente mais nos amam, mas pelos amigos espirituais, não é? Alguém que nos lembre, alguém que, sei lá, que ponha mantras a tocar, que possa ser fazer útil uma oração, realmente, que possa exato. ser útil, que nos possa apaziguar em vez de nos trazer ou de nos atirar para cima mais sofrimento. Exatamente. O que acontece é óbvio, é que as pessoas nestas situações normalmente não pensam na pessoa que está a morrer, pensam nelas próprias, não é? E então são os gritos, ai não me deixes, mas como se a pessoa tivesse realmente escolha, não é? Portanto, além de ter que lidar com a sua dificuldade, que é grande naquele momento, de ter que abandonar tudo, deixar tudo para trás, toda uma vida que viveu, as pessoas com quem se relacionou, os hábitos que tinha e todas as referências que lhe traziam pelo menos algum semblante de segurança, ainda tem que lidar com o peso das emoções que as outras pessoas atiram para cima dela. Exato. Então, na verdade, realmente, nesses momentos, aquilo que nós mais precisamos é de outro tipo de ajuda. Precisamos de pessoas calmas que nos apaziguem, que nos indiquem, que nos lembrem do que é realmente importante. E infelizmente isto nem sempre, ou muito raramente, é o caso. Não é? Foi essa um bocado a minha ideia com aquela coisa daquela associação, não é? Da Amara, era mesmo que não sendo necessariamente uma pessoa budista, ter pelo menos alguém um pouco calmo que consiga, porque não está envolvido emocionalmente na situação, que a possa apaziguar e dar confiança e estar presente ao mesmo tempo, porque ter presença à nossa volta quando estamos a morrer é importante, pode ser importante. Depende, mas tem que ser uma presença que nos faça bem, não que cause mais sofrimento. Um coro de lamentações, não é? Exato. Que nos cause ainda mais sofrimento. Mas é claro que isto tudo também são coisas que podem acontecer, como dizer, podem acontecer quase por acidente ou não é? No momento da morte, mas tem a ver com aquilo que cultivamos durante a vida, obviamente. Não é? Com o tipo de amizades que criamos e com o tipo de pessoas de que nos rodeamos, embora isso não garanta coisa alguma, porque, por exemplo, neste momento, alguém que tenha Covid e vá para um hospital não vai ter a possibilidade de estar sozinho, por ninguém, não é? Inclusive pode até não ser por causa do Covid. Simplesmente no hospital não entram visitas, ponto final, qualquer que seja a nossa doença. Situação. Então, qualquer que seja a nossa situação. Por isso, mesmo isso não garante nada, são tudo circunstâncias que dependem de um karma coletivo e em relação às quais nós não temos realmente controle. Vantagens de estar consciente da impermanência. Portanto, isto eram os inconvenientes. Agora vêm as vantagens. Se não esperarmos pelo fim para nos apercebermos de que vamos morrer e desde já avaliarmos a nossa situação com realismo, não nos deixaremos conquistar por objetivos superficiais e temporários e não negligenciaremos as coisas que são verdadeiramente importantes a longo prazo. É melhor partir do princípio de que vamos morrer e, em função disso, refletir sobre o que é realmente importante. Se nos mantivermos conscientes da rapidez com que a vida passa, daremos valor ao nosso tempo e faremos apenas o que é importante. Com o sentimento de urgência perante a iminência da morte, sentimos a necessidade de uma prática espiritual, de melhorar o nosso espírito e de não perder tempo com todas as distrações, como comer e beber, ou as intermináveis conversas sobre a guerra, as relações e os mexeriques. Não sabia que os tibetanos também mexericavam. Acho que deve ser comum a todo mundo. Mexeriques. Todos os seres procuram a felicidade e não querem sofrer. Usamos todo o tipo de técnicas para escapar ao sofrimento nas suas formas superficiais e profundas, mas só os humanos podem implementar essas técnicas no início da sua vida, de forma a minorar o sofrimento mais tarde.
tanto os que praticam uma religião como os não crentes procuram no decurso da sua vida minorar certos sofrimentos e eliminar outros, mesmo que isso implique aceitar a dor para evitar um sofrimento maior ou para alcançar alguma felicidade. É claro, por exemplo, há certos sofrimentos que nós aceitamos e até de bom grado, eventualmente, se eles permitirem evitar um sofrimento maior, por exemplo, não é? Ou se eles forem um mal inevitável para melhorar uma determinada situação, por exemplo, um tratamento doloroso, imaginem, ou qualquer coisa do género, é algo que claro, ninguém gosta, mas que nós aceitamos, e aceitamos de bom grado, porque sabemos que isso eventualmente vai poder curar-nos de outra coisa que será eventualmente muito pior. Toda a gente tenta eliminar a dor superficial, mas há outros tipos de técnicas que visam eliminar o sofrimento a um nível mais profundo. Começando por diminuir o sofrimento nas vidas futuras e chegando mesmo a eliminar todas as formas de sofrimento para nós e para todos os seres. A prática espiritual faz parte deste tipo de técnicas mais profundas. Pois, claro que há sofrimentos mais superficiais e outros mais profundos, e a prática espiritual destina-se a eliminar os mais profundos. Estas técnicas implicam um ajustamento da nossa atitude e por isso a prática espiritual é, antes de mais, uma maneira de mudar a nossa perspectiva. Em sânscrito chama-se Dharma, que significa o que protege. Isto significa que ao corrigirmos as nossas atitudes desajustadas, libertamos-nos de um nível de sofrimento e dessa forma estamos protegidos desse sofrimento. A prática espiritual protege-nos a nós e aos outros do sofrimento. Gosto aqui das atitudes desajustadas, porque é mesmo isso. Não é tanto uma questão de ser bem ou mal, por exemplo, ou de ser moralmente aceitável ou não. É? Embora isso, claro, também exista, mas é sobretudo desajustado, porque na realidade ter reações de muito apego ou de muita aversão, quando nós olhamos com a plena consciência da impermanência, com a plena consciência do valor que as coisas, relativo que as coisas têm, percebemos que em prol de qualquer coisa que na verdade não vai durar assim tanto tempo, não tem assim tanta importância, todas as ações negativas que elas sim vão ter consequências, que nós podemos cometer por qualquer coisa que nunca irá preencher-nos ou que não vai preencher aquilo, que não vai produzir os resultados duráveis que nós procuramos. Então, são realmente atitudes desajustadas. Não se adaptam à realidade das coisas. É? Vêm de um desajuste da nossa visão, porque não estamos a ver as coisas como elas são de facto. Exato. E a prática espiritual protege-nos a nós e aos outros do sofrimento, pois porque esta questão é que é fundamental, ou seja, nós não estamos sozinhos realmente. E temos muito mais impacto à nossa volta do que aquilo que nós pensamos. Não é só porque fazemos ou dizemos coisas, mas simplesmente o facto de gerarmos uma energia positiva ou negativa transmite-se à nossa volta. É como pôr uma gota de tinta, por exemplo, ou de um pigmento num recipiente com água, não é? Toda a água vai ficar com aquela cor. Então, à nossa volta, nós emitimos ondas, não é? Exato. E mesmo que não digamos nada, nem façamos nada, as pessoas à nossa volta sentem o nosso bem-estar ou a nossa tranquilidade, como podem sentir a nossa tensão interior e as nossas emoções. Não vão necessariamente saber o que é que estamos a pensar, e aí mesmo assim não sei. Depende das pessoas também, não é? Exatamente, mas o mesmo tipo de pensamentos pode surgir na cabeça deles, só que não vão saber que não são deles. Não são deles. Mas
Às vezes acontece termos um pensamento e dizer, bolas, mas porquê é que eu estou a pensar isto? Porque não faz sentido. E eu penso, este pensamento não é meu. Devo tê-lo apanhado por aí. Apanhei no ar. Mas é um bocado verdade, e eu acho que isso às vezes ajuda bastante. Pode ser muito útil para nos descolarmos deles. Uhum. Porque uma das coisas que os mantém na nossa esfera, não é? E que nos leva a agir, por exemplo, com ações desajustadas, É identificarmos-nos. é identificar-nos com eles. Ora, Pá. se nós pensarmos por um instante e dissermos, bem, este pensamento não me pertence, ele não é meu, não sei de onde é que ele veio, mas não é meu, imediatamente há uma descolagem. E Exato. então já não nos sentimos tão pressionados a agir de acordo com a natureza daquele pensamento. Uhum. Se não é meu, olha o vizinho que se lixe, que eu não quero saber, não quero saber de nada. Estas técnicas implicam um ajustamento da nossa atitude e, por conseguinte, e por Não, isso a prática espiritual já, é antes. já tínhamos passado essa. Já. Parágrafo seguinte. Partindo da compreensão da realidade da nossa situação no ciclo das existências e procurando proteger-nos do sofrimento, tentamos estender a nossa realização aos outros seres e desenvolvemos a compaixão, o que significa que queremos protegê-los do sofrimento. Já faz sentido que nós, um único ser, decida cuidar de muitos, mas o que acontece também é que o facto de nos dedicarmos ao bem-estar alheio torna-nos mais felizes. A compaixão diminui o medo do sofrimento pessoal e aumenta a força interior. Dá-nos coragem e torna-nos confiantes no facto de sermos capazes de realizar o nosso trabalho. Isto é um aspecto mesmo importante. Uhum. E ele dá aqui um exemplo, já agora vou lê-lo. Vou dar-vos um pequeno exemplo. Há pouco tempo, quando estive em Bode Gaia, tive uma infecção intestinal. Não me admira qualquer pessoa que vá a Bode Gaia apanhar uma infecção. Com certeza. A caminho do hospital, mas ele está mais habitado do que nós, mas mesmo assim. A caminho do hospital estava cheio de dores e alagado em suor. O automóvel passou pela zona do Pico do Abutre, um local onde o Buda deu ensinamentos, uma região onde as pessoas são extremamente pobres. O estado do Bihar é pobre e aquela zona ainda mais. Não se viam crianças a ir ou a voltar da escola, apenas miséria e doença. Lembro-me com toda a clareza de um rapazito que tinha tido a poliomielite e usava uma armação de metal enferrujada segurado nas pernas que lhe chegava até debaixo dos braços. Era claro que não tinha ninguém que cuidasse dele. Fiquei muito comovido. Um pouco adiante vi um velhote vestido apenas com um trapo sujo caído no chão a morrer sem ninguém que se abeirasse dele. Mais tarde, no hospital, não conseguia deixar de pensar no que vira e de como era triste que eu tivesse tanta gente a cuidar de mim enquanto aquelas pobres pessoas não tinham ninguém. Assim, o meu pensamento estava neles em vez de estar no meu próprio sofrimento. Embora não parasse de transpirar, a minha preocupação era outra. Uhum. Desta forma, apesar do meu corpo estar a sofrer muito, tinha havido uma perfuração da parede do intestino, e eu não conseguir dormir. No meu espírito não havia receio nem desconforto. Se só me tivesse concentrado na minha situação, teria sofrido muito mais. Este exemplo da minha pequena experiência pessoal mostra como a atitude de compaixão nos ajuda a nós, em primeiro lugar, eliminando uma parte do sofrimento físico e da ansiedade mental, apesar de mesmo assim não podermos ajudar os outros de forma direta. E é isto que é muito importante no exemplo que a Sua Santidade dá, é que o rapazito ou o velhote ou aquelas pessoas não beneficiaram diretamente da compaixão de Sua Santidade, ele não podia fazer nada para aliviar o sofrimento deles. Claro que é um bom pensamento e que se calhar em última análise gera uma energia positiva, inclusive pelo facto de ele estar aqui a usar o exemplo, mas na realidade a primeira pessoa que beneficiou com isso de forma imediata foi ele. Uhum. Por isso esta coisa que nós às vezes temos relutância ou podemos pensar, mas a compaixão é muito bonita, mas é para os outros, o que é que isso me vai trazer? Pois aqui está uma resposta, não é? Uhum. A compaixão reforça a nossa perspectiva e graças a essa coragem ficamos mais descontraídos.
quando a nossa perspectiva abarca o sofrimento dos seres inumeráveis, por comparação, o nosso parece mínimo. E é o fim do capítulo, e vamos ficar aqui. Sim. Esta introdução é